Olá pessoal, vou mostrar para vocês aí um código feito em Java falando sobre métodos. Esse código ele utiliza como passagem de parâmetro uma matriz, ou seja, uma array de 2 dimensões, e tem como retorna um array de uma dimensão. Ele utiliza uma coisa diferente que eu não tenho abordado em aula, que é a utilização do /t como tabulação. Okay? Bem, primeiramente eu declarei aqui o pacote e tal, criei a minha classe, meu método principal, e a minha matriz está declarada aqui. Matriz de 2 dimensões, ela vai ser de 3 elementos, 3 linhas e 3 colunas, 3 por 3, totalizando 9 elementos. Declaro aqui as variáveis inteiras em IJ. Para facilitar, em vez de pedir para o usuário entrar com os valores de cada posição na matriz, eu coloquei alguns valores, estipulei alguns valores aqui, né, aleatórios, coloquei aqui os 9 valores da matriz. E observem que aqui eu já faço uma variável do tipo vetor, recebendo a invocação de um método. Então aqui eu estou invocando o método cálculos matriz. E daqui a pouco eu já vou explicar esse método. E depois eu já coloco aqui várias impressões, uma embaixo da outra, menor valor, maior valor, valor médio, abaixo da média, acima da média. Utilizo o /t aqui 2 vezes, por quê? Porque aqui, como a string é menor que as strings de baixo, é necessário tabular 2 vezes para ficar na mesma coluna aqui, ok? E dá para imaginar que nesse método cálculos matriz, eu calculo lá o menor valor, salvo na posição 0 do vetor, calculo o maior valor da matriz, ou seja, dessa matriz aqui em cima, que serve como passagem de parâmetros, né? Todos esses números, todos esses valores são enviados através da invocação desse método. Então, todos esses valores são calculados e salvos numa posição do vetor. E esse vetor tem, como vocês podem ver aqui, 5 posições. E esse último comando é somente para pular uma linha. Então vamos dar uma olhada como que ficou o método cálculos. Então percebam um public static. Eu vou retornar o que? Um vetor. Então está claro aqui que eu retorno um vetor do tipo double. O método chama cálculos e como passagem de parâmetros da minha assinatura do meu método, eu passo uma matriz de 2 dimensões. Aqui eu declaro a matriz mat, né? E ela é de 2 dimensões do tipo double. E logo na primeira linha do meu método eu tenho que o vetor que eu vou chamar de vet está sendo declarado do tipo double e terá 5 posições. Novamente eu declaro IJ para eu utilizar esse método. E aqui está o comentário para ajudar a entender o código. Vamos calcular o menor número da matriz e guardar na posição 0 do vetor vet. Então eu crio a variável menor, double, faço a varredura do meu array de 2 dimensões, da minha matriz. Se é a primeira posição, já faço o menor igual à primeira posição. Ok? Percebam que eu uso a lógica I aqui, quando I igual a 0 e o J também igual a 0. Os dois têm que ser verdadeiro para isso aqui acontecer. E da posição seguinte eu já faço a comparação do elemento da matriz com a variável menor. Se o elemento da matriz for menor que a variável menor, eu faço com que o menor receba. E no final, uma vez calculado o menor, eu faço vet 0 igual a menor. Ou seja, o menor número da minha matriz de 2 dimensões vai ficar salvo no vetor 0. Ok? Na posição 0. Depois, mais ou menos fazendo a mesma analogia, somente trocando para o maior, eu vou calcular agora o maior número. Então, mais ou menos a mesma logística, porém o que muda mesmo é aqui. Se o elemento da matriz for maior que o maior número, eu faço maior recebendo isso. E a varredura da minha matriz, fazendo for i, for j, e no final eu tenho que a posição 1 do meu vetor vai receber o valor maior.
E aqui eu calculo a média da matriz. Então, primeiramente eu faço a soma de todos os valores da matriz. Por isso que eu tenho média recebe média mais mate. Perceba que média no primeiro momento é igual a zero, ou seja, zero é neutro na adição. Uma vez finalizado a soma, eu divido por 9. 9 elementos da minha matriz, por isso que eu divido por 9. E aí eu fazendo a média, que foi o somatório aqui, dividido por 9, eu calculo exatamente a média. Guardo no valor na posição 2 do meu vetor. Uma vez que eu tenho o valor médio, eu consigo calcular qual a quantidade de números da minha matriz que estão abaixo da média. Então, 0 aqui, o meu contador de números abaixo da média, e verifico todos os meus elementos que foram menores que o valor médio, eu vou incrementar a variável abaixo da média. Ao final do código, eu coloco na posição 3 do vetor os números abaixo da média. Analogamente, eu faço quase que o mesmo cálculo, o mesmo código, para cima da média, porém eu salvo na posição 4. Okay? Quando estiver acima da média, ou seja, maior que o vet2, eu incremento essa variável, salvo. Uma vez finalizado, eu retorno, aqui é a finalização do meu método, estou retornando o meu vetor vet. E observe o seguinte, quando eu retorno o meu vetor vet, quem é o meu retorno? Então, o meu retorno é salvo dentro de um vetor chamado resultado. Então, invocação do método cálculos, que envia a matriz como parâmetro, retorna um vetor que eu acabo salvando dentro do vetor resultado. Por isso que eu sei que o menor valor é o vetor resultado na posição 0 e assim de maneira subsequente. Resultado 1, maior valor, resultado 2, valor médio, resultado 3 abaixo da média e resultado 4, números acima da média. Ok? Espero que tenha ajudado. Não deixe de curtir o vídeo se você gostou. Até a próxima videoaula.